Damas e cavalheiros, estamos então no Conversa de Fogo de Conselho número 17, aonde vamos falar a respeito do físico, como manter a saúde, como ser forte. Essa já é o capítulo 6 do Escotismo para Rapazes, né, que vamos abordar agora. Van der Poel, ele fala a respeito de um acontecimento lá na África do Sul, onde um homem pegou cólera, uma doença muito terrível, e essa doença então fez com que ele ficasse praticamente imóvel numa cama. Ele não conseguia se mexer, mas conseguia olhar e perceber o que estava acontecendo na volta. Aí então, chegou o médico junto com o enfermeiro e disse: esse homem está passando muito mal, e a única maneira que nós podemos curá-lo é colocando garrafas de água quente nos seus pés e fazer massagem para que o sangue pudesse então circular no seu corpo. Então ele poderia ficar bem. Então, mal o doutor deu as costas, o enfermeiro começou ali a fazer um pouco de massagem e tudo, e parou e começou a fumar, acocado num canto da sala. O paciente ficou então muito irado com aquilo e ficou desejoso de ficar bom, para dar uma lição naquele enfermeiro por não estar fazendo o tratamento que estava colocando a vida dele em risco. Bom, então você vê o desejo, a ânsia de ficar bom aconteceu com aquele homem. Ele ficou realmente bom, mas não sei o que aconteceu com respeito à lição que ele queria dar naquele enfermeiro. Outra vez, então, o BP falou de um homem que ele conheceu, que ele estava contando que quando eles estavam juntos, assim, no lugar, com outros nativos, e chegou um grupo de pessoas hostis e atacou o lugar ali onde eles estavam, e ele pegou a arma dele e já saiu correndo, se entranhou no mato, era noite, e aí ele foi fugindo, teve que se arrastar, teve que passar por rios, teve que comer raízes, achar água boa, tudo dentro da floresta. Até que, passando 3 dias, ele conseguiu sair dos locais onde havia os inimigos. Nisso ele perdeu a arma dele, perdeu a munição dele e tudo. Então foi realmente terrível. Mas ele só conseguiu vencer porque ele tinha força física. Isso que é muito importante para você que quer ser um homem resistente e forte, né? Então, BP, o nome carinhoso que a gente dá para o Van der Poel, nosso fundador do escotismo, ele dá alguns exemplos muito interessantes de exercícios físicos. Mas ele faz um alerta. Ele disse que conheceu muitas pessoas que faziam exercícios cansativos, forçados, como andar de bicicleta fazendo os músculos, forçar os músculos, caminhadas extensas, corridas extensas. Então ele desaconselha. Aqui no livro Escotismo para Rapazes, ele desaconselha a pessoa a fazer exercícios desse tipo, que forçam muito o organismo. Inclusive pode até trazer danos ao organismo fazendo exercícios exagerados. Então ele aconselha então a fazer exercícios simples, eficazes, mas que funcionam muito bem, né? Então aqui ele fala que o exercício ele tem que fortalecer algumas partes do corpo, como o coração, fortalecer os pulmões, o coração está junto quase com o pulmão, a respiração profunda, aprender a respirar profundamente, fazer o estômago trabalhar e fazer o intestino funcionar bem e fazer os músculos trabalharem para você, né? Então essas são as dicas então, que tem no livro Escotismo para Rapazes. Ele explica bem sobre isso.
Alguns exercícios, né, que ele ensina aqui, na verdade são 5 exercícios, né? Ele sugere que a pessoa faça um exercício então com a cabeça, né, girando a cabeça, faz exercícios onde ele pode, você pode notar nas ilustrações que eu estou colocando aqui, alguns exercícios que pode ser feito para que possa ser fortalecido, então, os músculos da cabeça e do tórax, do estômago, dos intestinos e dos membros, pernas e braços. Então são vários exemplos, como está na ilustração, que você pode fazer inclusive em casa, e não precisa mais do que 15 minutos diário para serem feitos esses exercícios. É óbvio que muitas vezes o cansaço, a preguiça pode tirá-lo desse momento de fazer exercício, mas isso pode ajudá-lo a ter resistência na hora que você vai fazer as coisas do dia a dia. Então, esses 5 exercícios que são ensinados no livro Contínuo para a Paz, que você pode ler com mais calma, pode ajudá-los a ser forte, né? E sobre a respiração, inspirar e expirar é muito importante, porque na hora que você está fazendo um exercício, você puxa com a boca, está errado, puxa com o nariz e solta com a boca. Então, fazendo isso prolongadamente, você vai expandindo o seu coração e vai limpando o seu pulmão. Ele pede para que você faça esses exercícios num lugar, um ambiente aberto. Se você está dentro de casa, abre a janela, as portas, para que a ventilação seja boa. Se possível, fazer até fora da casa, no pátio, em algum outro lugar, numa sacada, um lugar que você possa puxar um ar mais adequado. E esses exercícios, então, eles vão fortalecendo aos poucos, a cada dia, você vai ficando cada vez mais resistente e mais forte. Ele fala também sobre os cuidados que a gente tem que ter com os olhos, com a boca, o nariz, ou seja, nossos sentidos, assim. Então, para que nós possamos ter saúde, nós temos que cuidar bem dos olhos, procurar ver as coisas de longe, o mais longe possível, de modo que os olhos vão se acostumando a enxergar as coisas de longe. E também tentar enxergar, olhar e exercitar os olhos para enxergar detalhes, coisas pequenas, né? E assim você vai fortalecendo a sua visão. Com respeito ao nariz, você pode exercitar o cheiro, tentar identificar o cheiro das coisas que estão à sua volta e fazer o teu cérebro se acostumar, se comunicar com o teu nariz naquilo que você está sentindo o cheiro. É evidente que nós, seres humanos, não temos um cheiro tão aguçado como o dos animais, que eles conseguem identificar os cheiros com muito mais clareza, né? Parece que o olfato deles é bem característico para sentir cheiros. E com respeito a gosto também, você pode sentir através pelo gosto o que são as coisas que você está colocando na boca, assim, se tem mais sal, se tem mais açúcar, se tem certos temperos e tudo mais, né? Os ouvidos você pode também, uma coisa que tem que fazer com os ouvidos é nunca colocar som no ouvido que seja maior que a capacidade que ele possa aguentar. E isso pode causar danos no seu tímpano. E também não colocar objetos dentro do ouvido para limpeza. Muitas pessoas, às vezes, eles perdem a audição por colocar objetos dentro da orelha tentando limpá-los, né? Então tem que limpar de uma maneira que dê menos perigo de furar o tímpano, que é muito sensível, né? Então você vê olhos, nariz e boca, e depois você tem os braços. E nos braços você tem os dedos. Então procurar estar com as unhas cortadas, sem nunca roer as unhas, é um processo interessante para que você possa estar bem asseado, porque entre as unhas pode habitar germes, que depois colocando no rosto ou na boca, ele pode passar para o teu organismo, né? Isso é muito perigoso. Você sabe que no passado a gente fazia
inspeção com os jovens, né? E hoje está meio que, eles não querem porque acham que vão constranger o jovem, mas eu acho que ainda é válido fazer inspeção. E com respeito a atividades, você pode fazer muitas atividades usando física. Inclusive os jovens gostam muito de atividade física, que bota corpo contra corpo. Então você tem ali nos livros de jogos, e alguns exemplos aqui no livro Escotilho para Rapazes, você encontra vários jogos que são sugeridos para que eles possam exercitar nas atividades mesmo as suas capacidades físicas. Então, esteja sempre pronto e deixo para vocês um sempre alerta.